numa vigília. E o Senhor, ele me mostrou várias ambulâncias de um lado para o outro e pessoas correndo desesperadas. E Deus falou assim comigo: veja, filho, o que vai acontecer. E eu falei assim: Deus, eu não quero ver isso, Senhor, tem misericórdia. E Deus falou assim: é necessário que você veja. Eu vou fazer justiça, filha. O físico e sismólogo Michio Kaku afirma: é loucura tentar prever quando um terremoto vai acontecer. Os japoneses são líderes mundiais nessa área e eles só podem prever um terremoto alguns segundos ou minutos antes que ele aconteça. Portanto, somos crianças quando se trata de entender um terremoto. No decorrer de 30 anos, a probabilidade do Big One acontecer é de 100% e, portanto, veremos o Big One. É inevitável, é a lei da física. Os cientistas estão muito preocupados, pois eles esperam um grande terremoto que será causado pela falha de San Andreas. Este terremoto, na verdade, já deveria ter acontecido, isso segundo os especialistas no assunto. A falha já está acumulando uma grande pressão há muito tempo entre as duas placas tectônicas maciças sobre a superfície da Terra. Quando isso acontece, ocorrem imensos terremotos, como já aconteceu anteriormente. Os cientistas descobriram que a falha de San Andreas está prestes a causar algo grandioso, e isto, claro, causou preocupação nas comunidades locais e autoridades, principalmente na Califórnia, nos Estados Unidos, pois a falha de San Andreas é conhecida por ter causado dos maiores terremotos da história. E neste vídeo você vai ficar sabendo de toda a história que está preocupando cientistas do mundo inteiro. Olá, o meu nome é Ana Garcia e seja muito bem-vindo aqui no canal Descobrindo. Já peço para você deixar o seu like, pois assim o YouTube levará este conteúdo para mais pessoas, e também convido você para inscrever-se aqui no canal se não for inscrito e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Agora você vai conhecer o porquê a falha de San Andreas representa uma grande preocupação para os Estados Unidos, sendo mais precisa para a Califórnia. Ficou curioso? Então bora lá! Numa vigília. E o Senhor, ele me mostrou várias ambulâncias de um lado para o outro e pessoas correndo desesperadas. E Deus falou assim comigo: veja, filho, o que vai acontecer. E eu falei assim: Deus, eu não quero ver isso, Senhor, tem misericórdia. E Deus falou assim: é necessário que você veja. Eu vou fazer justiça, filha. E eu via várias pessoas desesperadas, agoniadas, e aquele tanto de ambulância de um lado para o outro. Eu via enfermeiros correndo para socorrer pessoas. E eu vi um único hospital em pé. Havia só um hospital. Eu via aquele tanto de pessoas estendidas no chão. E eu via os enfermeiros correndo com macas. E eu via eles chamando as pessoas que tinham sobrevivido para poder ajudar, porque eles não estavam dando conta. E Deus falou assim: veja, filho, eu vou te levar nas casas que ficaram em pé. E eu entrei em casas grandes, eu vi casas grandes e pequenas. E eu via caixões e mais caixões, velórios e mais velórios. E alguns caixões estavam fechados, lacrados, porque não poderiam ser abertos. E eu falei: meu Deus, o que é isso? Deus falou assim comigo: lembra da primeira visão, filha? O terremoto, filha. Eu vou tocar nessa terra. Não te preocupes, filha. E eu falei: Deus, eu não vou contar isso aqui, Senhor. Deus falou assim: não te preocupes, na hora certa eu vou te mandar falar. Somente avisa o meu povo do que está para acontecer. E eu: quando será isso, Senhor? Deus falou assim: não te preocupes, quando chegar a hora vou eu te falar. Vou eu te avisar, filha. Não temas. E ali eu fiquei com bastante medo. E depois disso, as irmãs queriam reunir
para poder orar, para ver o que Deus ia falar. E teve um certo dia que a gente reuniu na casa de uma irmã que mora até aqui perto da minha casa. Ela mora aqui no bairro Maracanã. E a gente se reuniu na casa dela. E ali a gente começou a orar numa tarde. E elas começaram a orar e pedir ao Senhor que falasse, que mostrasse mais coisa. E ali o Senhor me tomou em mistério, e eu falava mistério com Deus, e eu falei, Deus, eu não vou falar nada aqui. Eu estou com medo, eu não vou falar, Senhor. E Deus falou assim, quem és tu? Ai de ti, se não abrir a tua boca e falar o que eu mandar. Vou eu tocar em ti. E ali Deus me tomou em mistério, quando eu vi eu já estava passando a visão, a profecia. E Deus me mostrou novamente a grande espada que está sobre a cidade de Montes Claros. Ela é enorme. E ali, o Senhor me mostrou uma grande cratera se abrindo e engolia metade da cidade. E a terra ia descendo, ia engolindo as casas, engolia tudo. E descia tudo muito rápido. E eu via pastores e mais pastores descendo junto com essa terra. Eu via muitas pessoas morrendo. E eu via pessoas desesperadas. E eu via pessoas aflitas. E eu, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Eu não vou falar, eu não vou falar. E ali eu pude sentir a agonia daquelas pessoas. E ali a minha alma começou a entrar em pranto. Eu senti a dor daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. E Deus falava comigo, filha, eu vou levar as minhas criancinhas para mim. Eu via muita criança morta. E Deus falou comigo. Em um outro dia, em que eu subi no monte com alguns irmãos, Deus falou comigo, filha, olha para a cidade. Está vendo, filha? E eu vi, né? Olhei para as luzes da cidade. Olhei a cidade de um canto a outro. Deus falou assim, olha para o seu lado esquerdo, filha. E eu olhei. E eu vi todas as luzes apagadas. Deus falou assim, está vendo, filha? No dia do grande terremoto, metade dessa cidade vai embora. Metade dessa cidade vai descer abaixo. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Deus falou assim, não temas. Fala para o meu povo se preparar. Fala para o meu povo se consertar enquanto é tempo, porque não vai demorar muito, filha. Mas eu te avisarei quando acontecer. E ali eu temi, né? E sempre quando eu subia no monte, Deus me mostrava a espada. Sempre. E ali eu falei com Deus, Deus, se isso não for acontecer por agora, Senhor, faça com que eu esqueça um pouco dessas visões. Porque estava perturbando a minha alma. A minha alma estava ficando aflita, porque são muitas pessoas que vão morrer. Vai morrer muita criança. E Deus falou comigo, não temas, filha, se eu levar o meu Deus. E Deus falou comigo, irmãos, não temas, eu vou precisar de ti naquele dia. Eu vou preparar os meus servos, filha, que irão ficar nessa cidade, porque irão servir de voluntários. Irá faltar água, vai faltar luz. Vocês ficaram vários dias no escuro, filha.
Não será fácil, mas eu cuidarei de vós. E eu vou continuar falando contigo, filha. Continua jejuando, continua orando, porque eu vou te mostrar mais coisa. E ali se passaram vários dias. E desde esse dia então, cada dia Deus me mostra algo diferente. E por esses dias Deus tem só falado, prepara. Prepara porque está filha de cumprir tudo aquilo que eu te mostrei. Você não é louca, filha. Sou eu que falo contigo. Aleluia. Não estou falando isso para amedrontar os irmãos. Eu estou passando o que Deus me mandou. Não é fácil ser profeta. Eu tenho sido caluniada. Eu tenho passado por prova, por afronta dentro da minha casa. E já teve dias de eu falar com o Senhor, Deus. Eu não aguento mais ser uma mentira dessa terra. Mas eu sei que eu ainda tenho algo para fazer para Deus. E é uma outra visão. Deus me mostrava 2 helicópteros descendo aqui sobre a cidade. E eles traziam água e mantimentos para as pessoas que ficaram vivas. E a gente tropeçava nos mortos, irmãos. Era muita pessoa que eu via estendida no chão. E a gente tinha que pular. Porque não tinha espaço. Era muito corpo estendido no chão. Era muita criança morta. Eu via muitas mães desesperadas por seus filhos que estavam mortos. E está perto. Por isso prepara a igreja. Você que precisa se consertar com o Senhor, se conserte hoje enquanto é tempo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Eu via o lado esquerdo da cidade indo embora, desabando. E para quem não sabe, quem já trabalhou na prefeitura, sabe o risco que a cidade corre se houver um abalo maior. Essa terra está oca por baixo, assim como Deus havia me mostrado, ela está oca, irmãos. A Defesa Civil não fala para não alarmar o povo, mas quem trabalhou na prefeitura sabe. Então vamos orar, irmãos, vamos nos preparar. Vamos nos preparar, irmãos. Vamos nos preparar, amém? Depois eu continuarei contando o restante das visões, tá? Que Deus abençoe os irmãos. A falha de San Andreas, situada na Califórnia, tem cerca de 1.300 quilômetros de comprimento e pela primeira vez geólogos norte-americanos extraíram amostras de rocha em 3 quilômetros de profundidade. Ela estende-se de norte a sul, cortando a Califórnia, mas a maior preocupação em relação ao grande terremoto esperado é que em cima e ao lado da grande fenda existem milhões de pessoas morando e trabalhando. Estações de metrô, linhas de energia, vinhedos e tudo mais que você possa imaginar. Mas tudo isso pode mudar em questão de segundos. A falha de San Andreas pode arruinar milhares de vidas, causar uma paralisação econômica geral nos Estados Unidos, e isto afetaria todo o planeta Terra. Nosso planeta inteiro, inclusive o oceano, é dividido em partes relativamente finas que se quebram. Essas partes flutuam sobre uma camada chamada manto, que é a mais espessa e macia de rocha. O maior desses segmentos chama-se placas tectônicas e são os continentes e subcontinentes da Terra. A grande falha de San Andreas está entre duas dessas placas tectônicas que ficam ao longo da Califórnia. São as placas norte-americana e a placa do Pacífico, que estão o tempo todo em atrito. A placa do Pacífico segue em direção ao noroeste, para o Alasca e Japão, enquanto a placa norte-americana segue para o sudoeste. Se as placas estivessem se movendo de forma simples e suave, estaria tudo bem.
mas nem todas as partes se movem da mesma forma, pois a falha cobre uma área muito grande. Na parte do meio, a situação está bastante suave, com a placa do Pacífico deslizando sobre a placa norte-americana. Os cientistas chamam este efeito de rastejante. Porém, o grande problema começa quando as placas começam a se prender uma na outra. Thomas Jordan, diretor do Southern California Earthquake Center, através dessas descobertas recentes, fez um anúncio que causou arrepio na espinha de todos que estão na Califórnia. A falha de San Andreas está em estado crítico e poderia gerar um grande terremoto iminente. Claro que a reiteração do perigo sísmico para os californianos não é nada surpreendente. Mas a novidade é o alerta de que a parte sul da falha parece que está travada, carregada e pronta para se soltar. A pergunta é: por que esse sismólogo está fazendo essas declarações alarmantes? Bom, o grande detalhe é que desde 1857 não houve liberação de tensão da parte sul no sistema da falha de San Andreas. Essas falhas que marcam aproximadamente a fronteira entre o Pacífico Norte e as placas americanas estão se movendo para o norte, mas a placa do Pacífico está se movendo de forma mais rápida. Isto significa que a tensão entre as placas estão aumentando cada vez mais. No ano de 1906, uma dessas tensões foram liberadas de forma catastrófica na Baía de São Francisco. Isso fez com que ocorresse um terremoto de magnitude 7,8. Em 1989, novamente ocorreu uma liberação dessas tensões, causando um terremoto de magnitude 6,9. No entanto, nenhum desses eventos ocorreu ao sul do estado. Um sistema de falhas próximo chamado North Grid ocorreu em 1994, mas foi separado dos eventos. Porém, está sendo sugerido que é iminente, devido à grande quantidade de tensão que está acumulado nas placas, o grande Big One. E quão grande será este Big One? Será que realmente o que aconteceu no filme A Falha de San Andreas pode vir se concretizar? Em resumo, as respostas não são tão preocupantes quanto ao filme. No filme é mostrado que o terremoto é de 9,0 de magnitude. Embora já tenha acontecido terremotos dessa magnitude, eles estão confinados em regiões onde há subducção. Ou seja, uma placa está abaixo da outra. Isto, por exemplo, está acontecendo no Japão e no Chile. A situação da Califórnia é diferente. As placas estão deslizando sobre a outra. Isso impossibilita uma magnitude de 9,0 ou magnitude máxima de um terremoto na região. Previsões de sismólogos diz que ao longo do sistema de falhas de San Andreas pode ocorrer um terremoto de até 8,0, mas a estimativa para tal evento é de 7% na região sul da falha, nos próximos 30 anos, e 75% de chance de um terremoto de 7,0 no mesmo período de tempo. O que parece ser pouco entre uma magnitude e outra, a energia liberada é significativamente estrondosa. Por exemplo, um terremoto de magnitude 9,0 libera 32 vezes mais energia do que um de 8,0 e 8.000 vezes mais energia do que um de 7,0. Mas é óbvio que qualquer um dos eventos causaria grandes danos. Mas é improvável que aconteça uma sequência de eventos como aconteceu no filme. Exemplo disso se dá o fato da falha de San Andreas não estar abaixo do oceano. Assim, o seu deslizamento não poderia causar um tsunami, como retratado no filme. E é óbvio que um grande abismo, como o do filme, é somente uma ficção, pois as placas deslizam uma em relação à outra e não se afastam uma da outra. Mas a realidade é que uma grande destruição aconteceria, mesmo que na Califórnia há um rigoroso código para a construção, para medidas de proteção contra terremotos. Há muitos prédios antigos e, com certeza, não há uma forma de tornar edifícios seguros contra
a força da natureza. Tentando entender como seriam os efeitos de um grande terremoto ao sul de San Andreas, o US Geological Survey simulou um evento de 7,8 em magnitude, em representação às tensões acumuladas na falha de San Andreas desde o último evento. Descobriram através disso que danos severos aconteceriam nas construções em cima e ao lado da falha. Felizmente, essas construções antigas estão um pouco distantes da falha. O que seria mais afetado seriam as estradas, os cabos de fibra óticas, gasodutos e linhas de energia que atravessam a falha. Uma estimativa de 33 bilhões de dólares em prejuízos. Isso se os edifícios modernos não fossem tão afetados, mas haveria rompimentos de canos de gás, água e com incêndios o valor aumentaria. Como aconteceu no terremoto de Northgrid, os incêndios causaram mais estragos que o próprio terremoto. Uma estimativa de 1.800 e quando acha que não pode piorar, o Big One causará terremotos secundários devido à desestabilização da placa tectônica. Ainda bem que o filme é ficção, exagero dos cineastas que também vivem ao sul da Califórnia. Mesmo assim, o San Andreas causará danos grandiosos e isso acontecerá em breve. É só uma questão de tempo. Bom, e qual a sua opinião sobre este inevitável evento? Seria mais um indício do fim dos tempos? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por terem assistido este vídeo e até breve.